Boa tarde a todos. Aqui fala Pedro Borges. Um prazer enorme mais uma vez compartilhar com vocês esse relato de experiência, junto com Paulo Coutinho. Ambos somos professores do Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro. Eu no campus São Cristóvão 3 e o meu colega Paulo no campus Niterói. E o texto que a gente gostaria de compartilhar com vocês se chama, abre aspas, professor, tem prova de música? Fecha aspas. Uma reflexão sobre a avaliação da disciplina Educação Musical no ensino médio no Colégio Pedro II. Bom, a presente comunicação, ela traz um relato de experiência, né, que decorre das nossas práticas musicais nos respectivos campi. As equipes de educação musical que têm atuado no ensino médio, nos diferentes campi da instituição, não adotam a mesma estratégia de avaliação. Alguns professores aplicam a prova escrita e outros não o fazem. Por isso, a questão que nos provoca essa reflexão é, considerando objetivos eminentemente práticos da disciplina Educação Musical no Colégio Pedro II, faz sentido que a sua avaliação se dê também por meio de prova? A nossa disciplina Educação Musical, ela compõe, junto com artes visuais, um componente chamado arte. Nós dividimos as turmas ao meio. A primeira metade cursa no primeiro semestre letivo artes visuais, enquanto a segunda metade da turma está cursando educação musical. E no segundo semestre letivo, essas metades se trocam as linguagens. Quem estava fazendo artes vem para música e vice-versa. Nesse sentido, também a gente tem uma convivência com disciplinas que têm metodologias bastante diversas das nossas. E a pergunta que dá origem ao nosso texto e que nós utilizamos para colocar no título provém de uma certa comparação entre a nossa disciplina e as outras disciplinas, né? Então, se português, matemática, geografia tem prova, o que acontece na avaliação de música? Também tem prova? Se tem, como ela é? Se não tem, como a avaliação se dá? E como o Paulo falou, no nosso colégio, alguns professores, sim, avaliam com prova escrita essa disciplina. Outros professores, não. E o nosso objetivo aqui é trazer para vocês a nossa perspectiva, porque nós não utilizamos a prova escrita como a avaliação para as nossas disciplinas. Quais vantagens e desvantagens isso traz e quais os critérios que nós utilizamos para realizar essa avaliação, já que não utilizamos a prova escrita. A instituição oferece para os docentes, por meio de uma portaria, a possibilidade, a liberdade pedagógica de escolherem qual o método avaliativo eles vão empregar para realizar a avaliação em suas turmas. Uma portaria do colégio, que é a 1520, possibilita no seu artigo 15º que as disciplinas com conteúdos eminentemente práticos, que é o caso de educação musical no ensino médio, não sejam obrigadas a avaliarem os seus alunos por meio de prova escrita. Essa é a possibilidade a que nós nos fiamos para realizar a nossa avaliação, que se encaminha de uma maneira diferente. Para além disso, há uma perspectiva de compreensão da própria educação musical e do próprio fazer musical a partir dos significados imbricados nas próprias músicas que são trazidas pelos próprios estudantes. Então, nesse sentido, a gente compreende que os significados, eles são estruturas conceituais que nós, enquanto indivíduos, a gente utiliza na própria construção da experiência
a partir das práticas sociais cotidianas. Sendo assim, obviamente, a música e a prática musical, ela é mais uma das nossas experiências que a gente, que atravessa o nosso cotidiano e também, obviamente, o cotidiano dos estudantes. Nesse caso, a gente compreende que o pensamento musical, o ato de criar, o ato de produzir, interpretar, ouvir, dançar, reger, ensinar, ou seja, todas as experiências musicais e sociais, elas são carregadas de muitos significados. Então, é por meio desses significados que se produzem as práticas e que damos sentido à nossa própria experiência daquilo que somos. Então, partindo desse pressuposto, a gente acredita que a própria experiência musical e a experiência do processo de ensino-aprendizagem, a partir desses significados, trazem um outro entendimento de formas de avaliação do processo musical. Partindo desse princípio, a gente utiliza algumas ferramentas de avaliação, como gravações de áudio, apresentações musicais ao vivo ou na própria sala de aula para outros estudantes e algumas tarefas que a gente desenvolve ao longo desse período que a gente transforma essas tarefas como tarefas pontuadas. Então, a partir desse momento, a gente apresenta alguns critérios que a gente utiliza para avaliar as turmas. A escolha pelos critérios, ela não é uma inovação na educação musical. Vários outros professores e autores já descreveram e trabalharam conceitualmente com a ideia dos critérios, das vantagens e desvantagens de se utilizar os critérios, mas a gente acredita que os critérios servem no nosso contexto porque a avaliação de uma prática musical ela pode tender a uma perspectiva mais subjetiva de avaliação do que a avaliação por meio de uma prova escrita, que pode tender a uma perspectiva mais objetiva. Dois critérios fundamentais dos quais a gente parte para a nossa avaliação, nosso processo de avaliação da prática musical, dizem respeito ao comportamento musical, tanto do ponto de vista dos materiais sonoros, quanto do ponto de vista dos processos cognitivos, sociais e culturais. Obviamente, considerando que esses dois critérios, eles se imbricam, porque o lidar com o material sonoro, ele implica necessariamente um processo cognitivo, social e cultural. Então, o que a gente tenta fazer é, no momento em que a gente avalia o grau, por exemplo, de fluência do aluno em produzir determinado acorde ou produzir determinada célula rítmica. Essa avaliação do material sonoro, ela também está falando de um processo que é cognitivo, que é social e que é cultural. Portanto, esses dois critérios poderiam estar expressos como um único critério, mas a gente faz essa separação para melhor compreensão dos momentos da experiência e do fazer musical. Então, no tópico 1, a gente avalia como os estudantes lidam com determinados conteúdos, né? Pulsação, as subdivisões, processos de afinação vocal, dinâmica, né? O envolvimento e a compreensão de texturas musicais, né? A compreensão e o entendimento de gêneros musicais e suas diversidades. E como segundo ponto também, a gente avalia as bagagens culturais e musicais que os estudantes levam para a escola, né? Então, como é que essas músicas, como essas habilidades, como essas potencialidades se manifestam no momento da aprendizagem. No terceiro ponto, né? Então, como os sujeitos se comportam para escolher uma música de trabalho nas aulas. Como quarto ponto, entra a questão do arranjo musical.
como a turma e como esses sujeitos, como cada um consegue lidar com as suas funções musicais dentro do grupo nesse processo de aprendizagem. E como quinto e último ponto no quesito habilidade, a gente está buscando avaliar a participação nas performances musicais. Como o sujeito participa, como o sujeito está engajado nas performances, tanto nas apresentações musicais, quanto nos processos de gravação que a gente realiza em sala de aula. Nós elencamos também as perspectivas que a gente utiliza para produzir uma avaliação. Primeiro tem a ver com a autonomia, a capacidade do aluno de produzir independente, né? De maneira independente, tanto o fazer musical de maneira geral, né? Tanto o tocar quanto os outros elementos que Paulo fala, como a escolha da música, etc. O segundo tem a ver com o desenvolvimento técnico, e aí é algo que todos nós sabemos que é completamente relativo à experiência anterior do aluno, tendo em vista que os nossos estudantes são de origens escolares diferentes, elementos de criação, como é que eles conseguem organizar o que eles aprendem, né, com o que estão produzindo, como diz o item 4. Análise crítica, sempre presente nas nossas, de maneira geral, na nossa instituição, é um item caro ao projeto político-pedagógico do Colégio Pedro II, a análise crítica de toda a produção, e musical não seria diferente. Pensamento musical coletivo, que tem a ver com a capacidade do aluno entender que ele está fazendo uma prática musical coletiva, né? E o quanto isso implica no seu comportamento, nas suas escolhas, nas suas falas, nas suas maneiras de se comunicar, de ouvir e de escutar. Também a gente tem um olhar cuidadoso para o item proatividade, o quanto ele está disponível e, de certa maneira, tenta antecipar as questões que vão ser apresentadas, as demandas que se apresentam, e tudo isso fala, obviamente, de uma colaboração dessa construção coletiva que é o fazer musical. A gente entende que há uma necessidade, obviamente, de aprofundar essa reflexão, tanto no sentido de buscarmos continuamente formas metodológicas e formas também epistemológicas de pensar a educação musical, sobretudo no contexto da educação básica. Um dos elementos que nos moveu no sentido de escrevermos e compartilharmos esse relato de experiência e essa perspectiva de método de avaliação tem a ver com uma maneira de se referir à educação musical e de posicioná-la dentro do rol das disciplinas escolares como uma disciplina de menor valor. E por causa disso, nós encontramos no nosso colegiado uma defesa da avaliação formal individual como uma ferramenta para legitimar a educação musical enquanto campo de conhecimento, tendo em vista que as outras disciplinas assim o fazem. Então, ter uma prova de música ajudaria que a música fosse levada a sério pela instituição e pelos alunos. No entanto, a gente percebe que, ao ferir valor a um conhecimento, ele não se dá, na nossa experiência, pelo menos, ele não passa pela prova escrita. Nós conseguimos perceber que os alunos valorizam a educação musical exatamente pela sua prática, pela sua potência do ponto de vista da sua prática. No entanto, isso não é absolutamente um discurso em que nós deslegitimamos outras práticas pedagógicas que fazem uso da prova escrita como processo avaliativo. É apenas uma maneira da gente compartilhar o que a gente tem experimentado.